Queridos, boa noite. Paz do Senhor. Como é bom estar aqui com vocês. Gente, cada vez que eu venho aqui eu fico mais apaixonado. Sabe? Eu estava comentando com a Paulinha agora quando eu cheguei. Eu não me lembro, desde que eu comecei a trabalhar no litoral, lá onde eu moro. Eu moro em Vitória e trabalho no litoral em Guarapari, no mês de janeiro e fevereiro. Eu não me lembro quando foi que no mês de janeiro eu fui em uma só igreja fora de Guarapari ministrar. Para vocês verem o tamanho da alegria que eu tenho de estar aqui com vocês. Chegar aqui e encontrar uma igreja tão linda quanto essa. Eu só queria entender como é que um camarada consegue ser bonito, charmoso, elegante, canta bem e prega bem. Como que pode, gente? Eu fico assim, muito interessante. Inclusive isso faz parte da mensagem de hoje. Eu já cheguei aqui começando o Espírito Santo. Eu já saí da minha casa hoje, de manhã cedo, na hora que eu acordei, para acabar de preparar aquilo que o Senhor tinha tocado em meu coração, falando tanto ao meu coração, e eu pedindo a Ele que me desse pelo menos um tema nesse momento. O que eu vou falar é sobre desafios, mas eu queria dar um nome para essa mensagem. E vindo de lá para cá com meu filho no carro, ele fala bem assim, a gente conversando, eu falo, eu queria que o Senhor me desse. Na hora que eu falei isso veio, o nome da mensagem dessa noite é Ponto Final. Ponto final. Ponto final. Irmão, da onde, o que você quer te dizer com isso? Irmãos, ponto final é o lugar para onde nós estamos nos preparando. Todos os desafios vão nos levar para lá. Amém, queridos? E aí nós vamos começar a ter alguns entendimentos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, queridos, porque eu falei assim do pastor Rodrigão. Lá em Vitória ele é conhecido como Rodrigo Salomão. Queridos, nós vamos ler a Bíblia em Hebreus 12, 2. Hoje de manhã cedo também, eu pedindo a Deus um texto para essa mensagem, e veio muito forte ao meu coração, Hebreus 12, 2. Claro que eu falei totalmente verdade, mas no momento aqui, a público assim, meio que em tom de brincadeira, apesar de que tudo que eu falei, realmente eu penso a seu respeito. Mas sabe, existem algumas coisas que nós precisamos estar bem antenados. Também na viagem de para cá com o Lucas, eu e ele conversando muito sobre o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer. Uma das coisas que nós chegamos a uma conclusão, que na parábola dos talentos, Deus entregou para um 5 talentos. Depois você pode procurar, está lá em Mateus 25. Depois você pode procurar isso. Para uns ele entregou 5, para outros ele entregou 2, e para outro ele entregou 1. Quando aquele senhor que entregou o talento, que ele entregou 5, quando ele chegou, ele cobrou 2 dele? Não. Ele cobrou 1? Também não. Quem decidiu dar 5 para eles? Foi o dono. Se Deus escolheu, e me permita aqui dar esse exemplo, se escolheu então Rodrigo quando criança, e falou bem assim, esse garoto vai cantar, vai pregar, vai fazer isso, vai ser um grande líder numa cidade chamada Boa Esperança. Deus escolheu, Deus chamou, e aí Deus abençoou, e ele ouviu. Amém, queridos? Só que tem pessoas que também têm pernas, têm olhos, têm tudo igualzinho a ele, só que de repente Deus olhou e falou bem assim, para esse aqui eu vou entregar 2. Quem entregou? Deus, o dono. E aí o que acontece? Para outros ele entregou 1. Sabe o que eu fiquei muito assim pensativo nessa viagem para cá? Que na Bíblia que meu filho tem, diz o que? Como é que é? Os 3 servos.
todos eram servos. Ninguém era maior, ninguém era menor, porque todos estavam dentro de um trabalho aonde que o dono entregou. Então, se você, irmão, entender qual o desafio para a sua vida, sabendo qual é a postura que Deus entregou, o que Ele quer de você, você não vai ficar olhando nem para a direita nem para a esquerda. Você vai caminhar para frente sabendo o seguinte: eu vou cumprir o propósito que Deus me deu, e basta, é isso aí. Se eu não preciso olhar aquilo, porque muitas vezes, pelo aquilo que nós esperamos, pelo que queremos, não valorizamos o que já temos. E eu quero te lembrar nessa noite o quanto o Senhor já tem te dado. Amém, queridos? Vamos ler lá em Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe foi proposta. Existem umas versões aí, que é pelo gozo que lhe foi proposto, não é verdade? Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se ao direito do trono de Deus. Sabe, queridos, vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai querido, nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor. Se estamos aqui, é por causa do Senhor. Pai querido, porque as tuas misericórdias têm nos alcançado. Pai, de uma forma tão especial, fala conosco nessa noite, Senhor. Pai querido, nós queremos sair daqui, ó Deus, transbordando. Pai querido, porque nós sabemos que quantos são os desafios. Pai querido, mas também sabemos quanto é grande o Deus que nós servimos. Tão maravilhoso, que por causa da alegria que estava por vir, Ele suportou a cruz. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Eu, muito grato a Deus pela minha igreja. Amanhã o meu pastorzão vai estar aqui, a minha pastora, pessoas que são boca de Deus na minha vida, e eu não tenho dúvida nenhuma que se estou aqui hoje, é porque o Senhor Deus tem me chamado e tem me dado uma liderança que tem me abençoado, que tem me direcionado, que tem me ensinado aquele que eu ouço. E eu falo sempre com o meu pastor assim: olha bem o que você vai falar comigo, hein? Porque o que você fala para mim, eu entendo que é Deus falando para mim. Sabe, queridos? Então eu quero assim deixar registrado o quanto eu amo a minha igreja, o meu pastor, a minha esposa e meu filho que está aqui. E nessa viagem para cá, falando um tanto desse assunto com ele, conversando, ouvindo, e de repente eu comecei a falar que nós não devemos fazer as coisas por costume. Não devemos fazer as coisas por costume, de maneira nenhuma, faça nada por costume. Pastor Rodrigo estava aqui falando sobre a oferta. Você vir para a igreja trazendo a oferta por costume, apenas, eu quero te falar uma coisa, você perde tanta oportunidade, sabe? Porque nós devemos vir aqui à frente trazer a oferta por amor, não por costume, sabe? A outra coisa que eu acordei hoje, uma das primeiras palavras que vem na minha mente, eu procuro o dia inteiro querer saber o que o Espírito Santo quer falar comigo. Na hora que eu levantei, a primeira coisa que veio na minha mente foi a palavra sintonia. Aí eu estou vindo de lá para cá. Quando eu chego na cidade de Boa Esperança, qual é a primeira palavra que eu leio? Sintonia. Você pode reparar que tem uma placa de uma rádio, não sei nem se é evangélica, eu sei que está lá, sintonia. Não vou fazer propaganda não. Sabe, queridos, e uma das coisas que nós precisamos entender é que nós temos que estar sintonizado com o que Deus quer falar conosco. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja, igual hoje, olha que igreja linda, em plena segunda-feira. Queridos, isso aqui sabe o que é? Pessoas que não vêm por costume, vêm porque são apaixonadas por Jesus, sabe? E aí o que aconteceu? Eu fico entendendo que quando nós estamos sintonizados naquilo que Deus quer falar com a gente,
o culto não é do mesmo jeito. Porque às vezes, se nós viermos por costume e não entendermos que temos que estar sintonizados, nós podemos perder algumas coisas. Eu quero até compartilhar com vocês, falando sobre sintonia, porque quantas vezes temos falado e ouvido sobre desafios, pastor Rodrigo? Olha, irmãos, pastor Rodrigo começou falando aqui sobre desafio. Tantos desafios que nós vamos compartilhar sobre eles, alguns que nós vamos até eles. Só que existem outros desafios a serem vencidos, que nós não vamos até eles, e nem chamamos, nem convidamos, eles vêm até nós. Nós queremos falar um tanto sobre isso, mas quando você está sintonizado, você está ouvindo o que Deus quer falar com você. Nesse momento eu me lembro até de Abraão, quando Deus pede a Abraão Isaac, e aí o que acontece? Deus que pediu Isaac e disse: vá, sacrifica. E Abraão foi, e chegou lá, pegou o cutelo. Na hora que foi matar, porque ele ia matar, ele ia sacrificar, a mesma voz que disse para ele: me dê, sacrifique a mim, foi a mesma voz que disse para ele: pare. Porque se você não tiver sintonizado, você ouve a voz de Deus que falou para você hoje: vá por aqui, ande por aqui, faça assim. E de repente esse Deus já cumpriu o propósito naquele tempo, e de repente esse mesmo Deus diz para você: pare, descanse, não faça isso. Porque enquanto você descansa, querido, o Senhor trabalha. Esse é um dos maiores desafios que nós vivemos: descansar no Senhor. Teve um dia, eu viajei para Curitiba, fui lá na igreja do pastor Odilon, e estava rodando por ali, e quando eu voltei, estava chovendo muito, e eu tinha ido de carro. Quando eu estou voltando de Curitiba, que eu vou entrando na Dutra, que é a pista que me levaria ao Rio de Janeiro e consequentemente ao Espírito Santo. Tinha um tempo que eu não andava por ali. Na hora que eu fui entrar para pegar a Dutra, eu precisava sair na Marginal Pinheiros. E se eu erro, é uma bifurcação. Eu ia para Tietê, eu precisava entrar na Tietê, não na Pinheiros. Eu sei te contar um negócio, que na hora eu não sabia, eu não conseguia identificar. E aí de repente eu falei com o Espírito Santo: me ajuda, eu não posso, eu não sei, e eu também não posso errar. Espírito Santo, fala comigo. E foi chegando a vez, e de repente eu falei claramente: entra nessa aqui. E eu entrei, e estava certa. O Espírito Santo me falou, e eu vim embora. Quando eu entro na Dutra, tinha uma rádio, que eu não me lembro agora a sintonia dela, eu acho que é 97, é a Rádio Dutra, e ela fica bem assim: Rádio Dutra, Rio, São Paulo, acidente em tal numeração, em tal, vai ficar tanto tempo parado, e não sei o que, e ela fica avisando o tempo todo. De repente, queridos, quando eu peguei a Dutra, o Espírito Santo, quando eu fui agradecer: Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor me direcionou. Aí ele fala comigo assim: é assim que é você, tantas vezes. Essa rádio sou eu. Eu estou aqui. É só você falar comigo, porque eu estou aqui. Eu quero estar pertinho de você, eu estou aqui, é só você falar comigo, eu estou aqui. E aí eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo enquanto eu vinha na Dutra, e de repente aquele camarada na rádio sempre falando: em tal Dutra, caminho para tal, algum acidente ou algum animal na pista escorregadia. Ela foi falando e eu fui enjoando da voz daquele camarada. De repente eu cansei, porque eu já estava na Dutra, eu estava já no caminho que eu queria,
Sabe o que eu fiz? Porque eu achei que eu já não me perdia mais, estava tudo bem. Eu desliguei. E na hora que eu desligo, de uma forma tão extraordinária, vem aquela palavra novamente e fala bem assim que é você. Quando já acha que é autossuficiente, que já pode fazer as coisas sem mim, porque já sabe para onde vai, às vezes não ouve a minha voz. Eu liguei, né? Que eu não sou bobo. Eu liguei e comecei a ouvir, não só o que aquele cara estava falando, mas eu comecei a ver que quando você tem o desafio de entregar a sua vida a Deus, ser dependente totalmente do Senhor, ouvir, descansar nele, você deixa de ser protegido, porque é como aquela rádio, ele poderia estar me avisando e estava me avisando o que estava para acontecer. E aí ele vem e fala bem assim, naquela sintonia: acidente na cidade de Ravenna, 3 horas de congestionamento, que ia ficar parado. E aí eu estava chegando na cidade de Aparecida. Aí como eu olhei, era 11 horas da noite, mais 3 horas, e eu vou dormir. Eu entrei na cidade de Aparecida, entrei no hotel, e quando eu fui me ajoelhar para agradecer a Deus aquela proteção tão grande, a palavra dele para mim: meu filho, é assim, porque enquanto você descansa, se você descansar em mim, se você entender, como diz lá, como o pastor disse hoje, Salmo 37:4, agrada-te do Senhor. Quando o que você quer, irmão, é agradar a Deus, sabe o que eu quero te dizer? Ele me falou assim: enquanto você vai descansar, eu vou trabalhar por você. Sabe, queridos, o Senhor quer trabalhar por você, o Senhor quer trabalhar por você, só que às vezes nós não conseguimos descansar nele. Porque se você descansa no Senhor, você está entendendo o seguinte: isso está difícil, está acontecendo assim, o assado, mas isso está nas mãos dele. Eu vou fazer a minha parte, que é estar ouvindo, porque de repente ele vai falar para você assim: pare. E aí, como você ama a Deus, e você sabe que você não pode nada sem ele, você vai parar. Sabe, queridos, no outro dia de manhã, aí eu dormi em paz. No outro dia de manhã, na hora que eu acordei, logo que eu saio da cidade de Aparecida, que eu passo por onde tinha um acidente, um acidente tinha acabado de acontecer. Tinha 5 jovens. No dia eu fiquei muito impactado, que era tudo da idade do meu filho. Tinha 3 mortos, e os outros 2 eu não sei como estavam. Eu sei que é 5 porque foi o que falou na rádio, então. E aí o Espírito Santo voltou a falar comigo: todas as vezes que você não ouve a minha voz, que você não quer parar para me ouvir, você corre risco, e você pode se acidentar. Eu fiquei tão impressionado com aquilo. E aí sabe o que eu entendi, queridos? Um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida, para poder fazer tudo funcionar bem, é ouvir, parar para descansar no Senhor. Porque sabe, existe uma frase que um tio meu lá de Brasília fala muito: vá devagar, porque eu tenho pressa. Ande corretamente, não corra. Deus quer você descansado, porque uma pessoa descansada, ela rende mais. Uma pessoa descansada, ela sabe o que está falando. Uma pessoa descansada, ela sabe em quem ela está descansando, que é no Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, mediante essa palavra, que talvez seja um dos maiores desafios que nós temos, é dar a Deus a palavra final da nossa história. E aí nessa conversa com meu filho vindo para cá, ele fala bem assim: pai, sabe de um negócio? Eu estou fazendo a minha projeção para 2017. Como é que é o nome que você falou? Vem aqui, Lucas, vem cá. Já me falaram que eu estava em casa.
O Lucas, ele fez um comentário muito pertinente. Ele pegou um texto que ele está lendo de Provérbios e me disse que o Senhor tinha falado muito com ele, muito fortemente, dentro desse texto. E aí eu comecei a entender que dentro do que nós queremos compartilhar, dentro desse princípio de queremos agradar a Deus em tempo inteiro, nós precisamos focar aonde nós queremos chegar. E eu queria que ele compartilhasse com vocês. Já vem de Bíblia aberta, queridos. Deu oportunidade, né? Boa noite, gente. Paz do Senhor. Antes de falar isso, eu estava planejando. 2016 eu considero que foi um ano bom, mas eu não consegui chegar na minha melhor versão, sabe? Eu creio que eu poderia ter ido muito mais longe em todas as áreas da minha vida. Isso me preocupava bastante. E antes de acabar o ano, eu comecei a pedir a Deus para me mostrar o que eu devia fazer para 2017. As coisas que eu falhei, eu sabia, nós sabemos o que nós erramos. E eu queria saber como melhorar isso, algo muito específico para mim, sabe? E eu estava lendo a Bíblia, um dia estava de madrugada, e veio algo muito forte para mim. Eu estava lendo em Provérbios 4, 25, se alguém depois quiser ver. E está dizendo bem assim: olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. E isso, na hora que eu vi, cara, foi muito forte, porque isso às vezes é o que nós precisamos saber. Porque às vezes nós não sabemos onde nós queremos chegar. E o 25 diz: olhe para frente e mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Isso fala muito de onde eu quero chegar. Porque para eu manter os olhos fixos em algo, eu tenho que ter certeza onde eu quero estar. Porque senão eu não vou fixar naquilo. E naquele momento eu parei para pensar: onde eu quero chegar? E enquanto eu falo, eu queria que você pensasse nisso também. Onde você quer chegar? E olhando para isso, eu comecei a pensar, porque isso já tem sido uma caminhada. Eu já me converti, vai fazer 2 anos já. E cara, eu quero isso para minha vida. Eu quero ser firme em Deus, eu quero ser uma pessoa íntegra. E eu comecei a botar todos os pontos da onde eu quero chegar. De onde eu quero chegar, eu quero estar com Jesus, eu quero multiplicar muitas células, eu quero ter um nível de intimidade muito grande com Ele. E aí eu fui e mas às vezes nós sabemos onde queremos chegar, mas não sabemos o caminho que vai nos levar até aquele lugar, que é onde fala no 26: estabeleça um caminho reto para seus pés. Repita comigo: estabeleça. Essa foi a palavra que mais me marcou: estabeleça. Porque muitas vezes nós pegamos e Deus me dá onde eu quero ir, Deus me dá o caminho e onde eu cheguei. Mas nós vamos estabelecer o caminho onde queremos chegar, nós vamos ver aonde nós queremos chegar, mas isso não faz com que cheguemos. Nós temos que saber por onde ir. Então esse ano eu estou buscando isso, estabelecer um caminho. Primeiro, onde eu quero chegar. Agora, como eu vou chegar? Porque Ele fala que Ele é a luz para os nossos pés, sabe? Ele é a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Ele já iluminou o caminho, mas o caminho que nós vamos traçar, você vê que ninguém pode estabelecer o seu caminho. Muitas vezes as pessoas tentam, nós temos pessoas que nos ajudam, claro, o nosso discipulador, o nosso pastor, nossos líderes, eles são totalmente importantes nessa hora, porque às vezes nós não estamos vendo coisas que nós deveríamos ser. E quando eu li isso de estabelecer o caminho, então, olha, eu quero ser esse Lucas em 2017, então como eu vou chegar nesse local? E eu estabeleci, olha, dessa maneira aqui que eu devo viver. Eu quero viver de uma maneira que o pecado vai ser acidente na minha vida, onde eu vou dar o meu máximo. Eu até fiz algumas resoluções de fim de ano, sabe, que a gente faz de, olha, eu quero isso para a minha vida, para esse ano. E eu achei um terceiro ponto, que é: eu sei onde eu quero chegar, eu já sei o caminho, mas eu ainda me desvio ou para a esquerda ou para a direita. Então, talvez você já esteja se identificando. Estou falando muito? Então, porque às vezes a gente sabe isso tudo, mas quando vem as coisas da vida, os desafios da vida, nós acabamos nos desviando, porque às vezes isso vai ser mais confortável para nós. Às vezes isso, mesmo que não vai me levar mais rápido no que eu quero, mas eu vou chegar. E então, quando nós aceitamos um caminho, nós aceitamos que nós vamos estabelecer algumas metas, desafios vão acontecer, mas nós não vamos mais nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Desde o dia 1º eu acordei
E é igual quando você tem 17 anos, todo mundo fala pra você, você vai fazer 18, você acha, né? Vai ser tudo diferente. Aí você acorda, nossa, mudou nada. E mais ou menos acontece isso com a gente. 2016, tudo vai mudar, agora vai. E aí você acorda 2017, tipo, uai, o que mudou? E eu fui bem tentado isso. Eu acordei em 2017, teve churrasco lá em casa com os meus amigos da igreja e eu dormi bem pouco. E eu fui bem tentado a achar que 2017, dia 1º, seria muito igual a dia 31 de dezembro. Só que se eu já estabeleci esse caminho, eu não posso mais me desviar nem para a esquerda nem para a direita, pois eu tenho os olhos fixos aonde eu quero chegar. Então, nesse momento é que você desperta e não importa o que vai acontecer, a todo momento, isso não sai mais da minha cabeça. Quando vem alguma coisa que eu vejo que está tirando o meu foco, eu acabo, deixa eu focar, deixa eu alinhar o meu caminho, e assim a gente vai conseguir chegar, sabe? Então é ter os olhos fixos e preparar o caminho, estabelecer o caminho, e depois que fizer isso, não se desviar mais, nem para a esquerda nem para a direita. Amém? Amém? Vai bater palma? Bater palma fica bem bom. Queridos, isso não combinamos isso em casa. É que no caminho de Vitória para cá, Deus me falou profundamente através do meu filho. Deus usou o meu filho para falar ao meu coração. Porque é verdade, quantos e quantos desafios nós já fizemos. Estamos em busca de um novo. Só que o que temos feito com o velho? Porque o preço do novo é o velho. Você fez metas para 2017. Vou aproveitar o gancho, vou multiplicar células. Porque célula faz parte da sua vida. E aí você fala assim, eu vou multiplicar célula, mas você nunca para pensar, por que talvez eu não cheguei lá? E aí nós começamos a ver quantos desafios fizemos em 2016. E aí chega 2017, como o Lucas acabou de dizer, você achando que vai ser totalmente diferente, porque não vai ser diferente, porque a diferença está em você. É quando igual aquela pessoa que espera que o Brasil mude, que a corrupção acabe, sendo que se você não entender que vai mudar a partir de você. É aquele que quer que o seu casamento seja melhor, e esperando a mudança nos outros. Não, vai ser através de você. Aquele que está esperando tudo acontecer ao seu redor para que as coisas sejam diferentes. Eu quero te falar, não depende de ninguém, depende de você, querido. E aí, essa noite, bem rapidamente, eu quero compartilhar com vocês, e eu digo mais, eu já estou satisfeito, eu poderia voltar para a minha casa, se o que eu já ouvi hoje aqui, o que Deus já falou ao meu coração aqui, se eu colocar em prática. Tiago 1,19, aquele que conhece a palavra e não a pratica, versão do Rogério, é como aquele maluco que se viu no espelho e virou de costas, esqueceu da caraça dele, esqueceu do que viu. Porque nós estamos falando de desafios, sim. Nós vamos falar sobre desafios, muito. Só que o que nós precisamos entender, que desafios feitos. Se você não tiver uma meta já traçada mesmo, como você vai chegar até lá? Como você vai fazer? Porque às vezes você quer uma coisa, você quer, eu desejo isso, mas como você vai chegar até lá? O que você está fazendo que te aponta a esse caminho? Porque falar, irmão, papagaio fala. Sabe? Chegou a hora, queridos, porque a obra é urgente. Nós precisamos conquistar. Nós vamos muito longe. Ontem eu conversando com uma pessoa lá em Guarapari, eu falei bem assim, rapaz, amanhã eu estou indo lá para Boa Esperança, uma cidade que vai ser 100% cristã. Eu falei isso ontem. Olha, eu se fosse você, eu dava um glória a Deus mais forte. Amém.
Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma igreja onde numa segunda-feira ouve a voz do pastor e está aqui não por costume, mas vem porque é uma igreja sedenta. Já é uma igreja que topa desafio, uma igreja que não retrocede. E é de todo o meu coração, eu falei isso com ele ontem. Falei, olha, eu conheço um pastor, eu estou indo lá amanhã, que ele vai ganhar a cidade junto com o povo para Jesus. Sabe, queridos, e toda vez que nós pensamos em desafios, um dos desafios, eu já falei agora, que é você descansar em Deus. Agora, queridos, sabe, eu quero compartilhar sobre alguns desafios que você faz para você mesmo. Quer ver? Vou fazer uma reeducação alimentar, dieta. É a forma chique de falar dieta. É você que decide fazer. Eu vou fazer exercício 3 vezes por semana. É você que decide fazer, não é verdade? Vou para academia, né? Ó, tem que ir para academia. É você que decide ir. E se você for parar para pensar, quantos desafios é você que faz? Eu vou estudar mais. Eu vou fazer um curso. Eu vou fazer o que mais? Eu vou trabalhar mais. Eu vou fazer um financiamento da casa própria. É você que decide entrar num desafio desse. E quantos desafios nós entramos? Porque só em acordar, queridos, eu quero te falar, é um desafio. Mas, irmãos, fazer esses desafios faz a nossa vida caminhar para frente. Tem que ser feito desafios. Uma vida que não tem desafios, ela é sem graça. Sabe? Ela é sem graça. Você vai atrás de conquistas, porque nós, queridos, nós queremos conquistar, sempre. Só que eu quero atinar uma coisa nesse momento, na sua mente. Todos estes desafios que você faz, que você vai atrás, qual é o propósito dele? Qual é o propósito desses desafios? Eu quero ter uma vida saudável. Por quê? Por que você quer ter uma vida saudável? Qual é o final? Qual é o ponto final disso? Para que você quer estudar mais? Para que você precisa mais de dinheiro? Para que você quer trabalhar mais? Porque hoje em dia, queridos, esses desafios, eles estão se tornando tanto na nossa vida, que está tendo o nome de ativismo. Nós estamos nos ocupando por causa desses desafios que nós temos ido atrás. Basta dizer que aqui eu não sei se tem muito isso, mas lá em Vitória tem. Tem gente que não tem tempo para mais nada. Não, eu sou um cara de desafio, eu estou fazendo um desafio e vou para cima deles. Eu estou trabalhando, eu trabalho de manhã, eu estudo à tarde, faço cursinho às 11 horas, e o único horário que eu tenho para ir à célula é 1h da manhã. E muitas das vezes nós achamos isso muito bonito. Quando você fala bem assim, eu estou fazendo um desafio, eu tenho que emagrecer. Eu estou falando muito de emagrecer hoje, hein? Eu tenho que emagrecer. E aí você começa, eu tenho uma história para contar, recente. Tem uma amiga minha, que ela estava muito envolvida na obra do Senhor. De repente, ela entrou numa de começar a cuidar do corpo. Irmãos, isso é demais, é bom demais. Porque o seu ministério vai até onde seu corpo for, cara. Então, ela estava errada? Não. Está muito certa, num certo sentido, vocês já vão entender.
E ela começou, queridos, a malhar 3 vezes na semana. Só que daqui a pouco ela não achou que estava bom. Aí ela não só mudou a forma de comer, de se alimentar, mas ela começou a ir para a academia. Um dia ela ia 3 vezes na semana. Só que aí ela descobriu que, eu não entendo muito bem, dá para perceber, né? Os irmãos aí fortão aí devem saber muito bem o que eu estou falando. Tem um músculo aqui que você malha ele hoje. Aí você tem que deixar ele descansar. Aí você vai malhar outro. Se malha a perna, malha não sei o que, malha braço, vai fazendo. Ela descobriu que ela podia malhar todo dia, porque enquanto esse descansava, ela cansava esse. Não é isso? Sabe o que aconteceu? Ela, pensando em que estava fazendo muito bem, ela começou a malhar todos os dias. E aí daqui a pouco ela já não está malhando todos os dias, ela estava até trabalhando numa academia. E daqui a pouco ela não bastou mais trabalhar na academia e malhar todo dia. Ela começou a malhar de manhã e de tarde. É porque, se você olhar, malhar, fazer exercício é muito bom, faz parte de uma vida saudável. Só que nós precisamos começar a entender algumas coisas, porque fazemos desafios que não vai nos levar ao ponto final. Tem hora, queridos, que nós precisamos estar entendendo quais são os desafios, qual é a sua missão, aonde você quer chegar, aonde você precisa chegar, para que você foi chamado, qual é o objetivo que você tem de estar vivo. Porque falar de desafios para 2017 é muito bom. Quando o pastor Rodrigo falou comigo assim: Rogério, eu fiquei tão honrado com esse convite, queridos, tão honrado. E quando ele me falou assim: você vai falar sobre desafios, eu falei: uau, que bênção. Eu me animei muito em vir aqui falar. Nós vamos ganhar Boa Esperança para Jesus, amém, queridos? Nós vamos abrir mais de 200 células esse ano, amém? Nós vamos ganhar milhares de pessoas aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que nós precisamos começar a entender que para chegar ao objetivo, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar que vai e chega está bom. E que para você chegar a alcançar o que você quer, você precisa começar a entender que nem tudo que é bom é certo para esse momento. Porque se você não entender isso, nós vamos ficar pelo meio do caminho. E frustrações do ano de 2016. Todo mundo que está aqui alcançou tudo o que queria em 2016. Tem alguém que alcançou? Levanta a mão. Eu não alcancei. De repente tem um ou outro que alcançou, que traçou as metas e conseguiu chegar. Quero até compartilhar com vocês. O Rogério que vocês estão vendo aqui hoje é um Rogério destroçado. Eu fui fazer ai meu Deus, eu não quero nem, nesse assunto eu nem vou entrar, senão eu vou chorar. Eu comecei a olhar, queridos, as coisas que eu devia ter feito e não fiz, e as coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito, planejamentos lindos, alvos lindos que eu fiz em 2016. Cheguei no final dele, olhei para trás, queridos, eu vi tanta coisa, tanto tempo que eu desperdicei em lugares que não precisava. Sabe, aquela pessoa que entende o chamado, ele sabe qual é a missão. A missão de um crente é ganhar vidas e cuidar bem delas. E nós fazemos isso através das células. A nossa missão é essa. Essa é a nossa missão, mas esse não é o nosso ponto final. Só que aí nós queremos, igual aquela pessoa que entendeu que vai ser um engenheiro elétrico. Eu fui chamado para ser um engenheiro elétrico, então eu quero ser um engenheiro elétrico. Entendeu, Miguel? Eu quero ser um engenheiro elétrico. Aí eu sei que eu fui chamado para isso. Aí sabe o que acontece? Me aparece um curso de gastronomia.
Fazer um curso de gastronomia é bom, queridos? É bom. Só que ele está me levando para onde eu quero, onde é a minha missão? Não. Aí se eu faço o curso, você faz o quê? Eu faço gastronomia. Parabéns. Tem muita gente que deve estar te dando os parabéns agora. Só que você está andando na contramão da sua missão. Porque alguns, Deus deu tantos talentos, para outros Ele deu tantos, e para outros Ele deu tantos. Irmãos, os nossos desafios pessoais, aqueles que você vai atrás dele, que você que faz, eles têm que estar apontando na direção para onde você tem que andar. Vocês estão me entendendo, queridos? Você sabe por quê? Porque senão nós podemos correr o risco de fazermos desafios extraordinários para o ano de 2017. E podemos talvez não alcançarmos o que queremos, até com muita boa vontade. Só que o reino de Deus, queridos, precisa de uma estratégia. Para você alcançar o que Deus tem para a sua vida, o propósito dele para a sua vida, você primeiro tem que procurar descobrir para que você serve, para que você foi feito, qual é o seu final, o seu objetivo. Porque senão, você foi chamado para pregar e está fazendo aula de música. Sabe o que pode acontecer? Você vai gastar seu tempo estudando música, sendo que você poderia estar estudando outra coisa, que seria a pregação. É claro que ficou bem parecido aí, né? Mas vocês entenderam onde eu quero chegar? É para nós começarmos a fazer os desafios na nossa vida, que vai nos levar ao nosso objetivo. Quais são os seus desafios para 2017? Para pensar, eu vou te dar 10 segundinhos aí. Quais são, ou pelo menos os seus 3 maiores desafios? Porque se você tem um desafio, você tem uma direção. Quem tem uma direção sabe para onde vai. Por isso que essa palavra do Lucas falou muito comigo nessa tarde. Porque se você sabe, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Agora, quais são? E aí você tem que andar na direção dele. Porque os desafios, esses que eu estou me referindo agora, são os desafios que você pode escolher. Todos que eu falei aqui são desafios que você escolhe. E as suas escolhas, elas determinam para onde você vai. Então, reflita, queridos, como eu refleti e vi que no ano de 2016, tantas coisas que eu fiz pensando em estar agradando o meu Deus. Eu estava trabalhando errado, e por causa dessas minhas atitudes, eu levei ainda pessoas a não trabalhar certo. Então, quando você pensa num desafio, você precisa muito bem estar entendendo o que você vai fazer, qual o seu chamado, qual a sua missão. Porque para chegarmos a uma missão, tem um chamado. Como assim, irmão? A missão numa guerra é chegar e invadir o território do inimigo. Só que nem todo mundo lá é atirador. Não. Para se ganhar uma guerra, pastor, tem que saber o que acontece. Você tem que ter uma estratégia, porque se todo mundo for fazer a mesma coisa, deixa eu te falar uma coisa, não se ganha nada. Então você precisa entender e pedir a Deus o que você chamou. Irmãos, João Batista, ele cumpriu o propósito dele na terra. Amém, queridos? Morreu de cabeça cortada, mas ele cumpriu o chamado dele. Sabe o que eu quero dizer com essa minha ilustração? Que você, meu irmão, tem um chamado aqui dentro dessa igreja, que é para cumprimento da missão que Deus tem para essa igreja dentro da cidade. E aí você tem que entender que de fulano é um, de ciclano é outro, e a soma de todos é o cumprimento de uma missão.
Vocês estão entendendo? Então você precisa buscar a entender qual é o seu chamado. Porque quando você começar a olhar para aquilo que Deus te deu e te chamou, você vai entender o seguinte: foi Ele que Deus me deu, foi Ele que me chamou. E se eu cumprir tudo que Ele me pediu, Ele vai olhar para mim e falar bem assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele não vai perguntar quantos talentos eu te dei. Não, Ele vai falar bem assim: você trabalhou, você foi fiel, então deixa eu te falar uma coisa, entra no gozo do teu Senhor. Amém, queridos? Então, quando nós pensamos em desafios, nós precisamos, nós temos direito de escolha, direcionar os nossos desafios para a nossa missão e para o nosso ponto final, que nós já vamos saber daqui a pouquinho. A segunda parte, queridos, são os desafios que virão em 2017, que você não chamou e nem vai chamar, mas quer saber, queridos, eles virão, sabe? E para onde será que ele vai convergir? Vamos dar um exemplo. Irmãos, nesse ano de 2017, fatalmente, algum parente de vocês vai morrer. E como é que você vai lidar com essa perda? Pastor, eu estava pensando nisso ontem, cara. Porque nós traçamos uma meta. Nós fazemos aquilo que nós podemos fazer, é escolher. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, esse é meu desafio. Eu vou começar a fazer dieta, de novo a dieta, porque eu quero ficar firme. Eu posso andar muito atrás de pessoas e vou ganhar muitas vidas para Jesus, porque essa é a minha missão. Eu vou trabalhar muito, eu vou estudar muito, porque a minha faculdade é meu campo de batalha. Lá eu vou ganhar todo mundo para Jesus. Você começa a pensar: eu vou aprender a cozinhar, porque eu quero convidar as pessoas para almoçar na minha casa, e elas lá vão ficar muito felizes comigo, e eu vou ganhá-las para Jesus. Eu vou ganhar muito dinheiro para eu poder ajudar as pessoas, para eu construir, para eu pagar o som da igreja. Eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero ganhar dinheiro, porque com o som eu vou ganhar a cidade para Jesus, porque essa é a nossa missão. Sabe o que nós precisamos entender? Que o desafio que você escolhe, beleza, você tem que escolher aquele desafio que vai te levar para cumprimento do seu chamado e realizar aquilo que você precisa fazer aqui na terra, que é ganhar vidas e cuidar bem delas. Não fique perdendo tempo, queridos, porque tem gente estudando, Jesus vai voltar e você vai ficar estudando se você der bobeira. Sabe, queridos, tem gente que trabalha feito um escravo de si mesmo. Trabalha, e aqui na terra, irmão, aqui vai ficar tudo que você trabalhou, porque o que vai ficar para a eternidade é o que você faz por pessoas em Cristo Jesus. Só que aí nós estamos querendo ganhar uma cidade, mas nós estamos querendo fazer outras coisas que não nos levam a isso. Irmãos, eu trabalho pra caramba. Eu trabalho muito. Só para você ter uma ideia, ontem eu trabalhei, eu e minha esposa, até meia-noite. Quando foi hoje cedinho, eu acordei para preparar essa mensagem, com a graça de Deus, que eu nem olhei ela ainda, diga-se de passagem, mas ela já estava no meu coração. Cheguei na minha casa às 11 horas, 1h da tarde, eu saí de lá e vim para cá. Com a graça de Deus, estou tão feliz, porque eu estou conseguindo cumprir, esgotando o meu dia, fazendo tudo que eu preciso fazer para honrar a Deus, sabe? Só que ontem à noite no meu trabalho, era para Jesus. Eu estava trabalhando como instrumento do Senhor ali no meu trabalho. Hoje eu estou aqui trabalhando para o Senhor também. Então tudo que eu estou fazendo está direcionado para a minha missão. Então isso para mim não é peso, é alegria, sabe, queridos? Então eu não estou aqui dizendo que você não tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar muito sim. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Você tem que estudar muito sim. Só que se você perder o foco, para onde você vai, para que eu sirvo, eu nasci para quê?
Você pode fazer coisas boas, coisas certas, mas fora do tempo para a sua vida, e elas vão te roubar o melhor tempo que seria para cumprimento do seu chamado. Vocês estão entendendo, queridos? Só que tem um problema. Aqueles desafios que nós precisamos vencer, que ele vem que a gente não convidou. Um deles é a perda. Para pensar quantas pessoas que você conhece, por causa de perdas lá atrás, hoje estão escravizados, estão parados. Isso tem a ver com os desafios presentes. Porque se você está travado, paralisado, você não consegue cumprir a sua missão. Vocês estão entendendo? Como você vai lidar com as perdas no ano de 2017? Isso é algo que você tem que pensar, queridos. Quando chega essa hora do teste, o que você vai fazer? Porque falar de desafios, se você não tomar cuidado, essas coisas podem travar todo o seu projeto para 2017. Sabe, eu quero fazer menção aqui a uma história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo aqui, ou quase todos, conhece. Está lá em Daniel 3, essa parte que eu quero contar rapidamente. Sadraque, Mesaque e Abednego serviam Nabucodonosor lá na Babilônia. Sabe? E se reuniram lá e já de má intenção colocaram uma lei, fizeram com que Nabucodonosor sancionasse uma lei dizendo que aquele que não se ajoelhasse diante da estátua dele fatalmente iam morrer, iam ser jogados na fornalha de fogo. Essa história que todos nós conhecemos, ela fala profundamente nessa questão. Porque a hora do desafio, a hora dessa provação, ela vem. Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados à frente de Nabucodonosor, e Nabucodonosor gostava deles. Tanto é que trouxe-os para trabalhar no templo, no palácio. Sabe o que aconteceu, queridos? Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram a oportunidade. Nabucodonosor falou assim para eles: basta você ajoelhar aqui, porque vocês tinham que ajoelhar. Vocês não sabiam não? Sabia. Peraí, como vocês sabiam? E como é que vocês não ajoelharam? Eu sou o rei. Aí eles olharam para ele: deixa eu falar uma coisa para você, rei. Se o meu Deus quiser me livrar, nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, continuamos servindo a Ele do mesmo jeito. Aí Nabucodonosor olha para a cara deles, a Bíblia diz que ele ficou endemoniado, ficou possesso, ficou doido da cabeça. Falou assim: vai aquecer a fornalha e joga esses caras lá dentro, que esses caras vão para o pau agora. De repente, a lei era que quem não se ajoelhasse não ia sobreviver. Eles não só não se ajoelharam, mas eles louvaram a Deus no tempo que chegou a provação. E aí, queridos, é nesse pedacinho que eu já quero começar a terminar, e para nós falarmos desse ponto final. Irmãos, vai chegar a hora desse desafio, vai chegar a hora do desafio, sabe? Vai chegar a hora do desafio da rejeição, vai chegar. Irmãos, rejeitaram Davi. Vai chegar a hora da rejeição na sua vida.
E se você não tomar cuidado, por causa dessa rejeição que alguém de perto vai fazer com você, vai te rejeitar, se você não tomar cuidado, vigiar suas emoções, sabe o que vai acontecer? Todo projeto que você fez para 2017 acaba ali, para ali. Vai chegar um momento, irmãos, que você vai precisar entender que não é só rejeição, que vão te julgar, que vão falar mal de você, que você vai perder alguma coisa, e quando chegar na hora do emprego, na hora do teste do emprego, ficou desempregado, na hora que acabar o dinheiro, se nós não estivermos entendendo que todas as coisas correspondem para o bem daquele que ama a Deus, nós começamos a se perder na hora que Nabucodonosor, ali que representa o diabo, que alguma coisa acontecer, você acaba achando que é o diabo. Irmãos, não é diabo na sua vida, porque você que tem Jesus, deixa eu te explicar uma coisa: quem abre a porta é Deus e quem fecha é Ele. Amém, queridos? Só que na hora que começa a acontecer as coisas, que você acha que é o diabo, eu quero te falar uma coisa: essa provação, esse desafio que você não chamou e ele veio, ele serve para a sua promoção. Ele vai servir para te fazer crescer. Sabe para onde que ele vai te levar? Para esse ponto final. Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora que Nabucodonosor falou, ajoelha, eles não ajoelharam diante a ele. E se você não se ajoelhar diante daquilo que o inimigo tem colocado à sua frente, ou muitas das vezes escolhas suas têm feito você caminhar para lá, se você não se ajoelhar também nas coisas que até mesmo o diabo pode usar pessoas à sua volta para colocar na sua frente, trazendo dúvida, se você se posicionar, eu não me ajoelho diante das coisas que vão me afastar da minha direção, porque todo mundo, queridos, quer lá o versículo 3:30, capítulo 3, verso 30, e Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos na província da Babilônia. Todo mundo quer ser promovido, todo mundo quer chegar no final de 2017, cheguei, conquistei tudo. Irmãos, para conquistarmos as coisas, precisamos ter entendimento de que vai haver dificuldades. Apóstolo Paulo disse o seguinte: olha, eu vejo uma grande porta, se abre na minha frente, mas sabe o que acontece? Há muitos desafios. Irmãos, quanto maior o adversário, significa que a promessa, aquilo que você tem para buscar é maior. Amém, queridos? Porque ninguém vai colocar uma galinha para vigiar um tesouro. Você imagina que você tem uma terra, vai lá Ataíde, você tem lá o seu terrenão lá bonitão, vamos dizer que tenha lá pessoas, bandidos, ladrões querendo entrar lá. O que você vai colocar para vigiar? Estou falando agora de coisas físicas. Você vai colocar um cachorro ou uma galinha? Um cachorro, né? Se você, num banco, quem já entrou num banco e o segurança era um anão? Essa foi boa, né, irmãos? Da onde ela saiu agora eu não sei. Mas alguém já viu um segurança na porta do banco lá, um anãozinho? Rapaz, você sabe por que não tem um anão lá? Sabe, pastor? Porque tudo que é importante, tudo que é caro, tudo que tem valor, nós queremos fazer, sabe o que? Nós queremos cuidar muito, guardar muito. Sabe o que eu quero dizer para vocês, queridos? Davi tinha que enfrentar Golias, e Golias era grandão. Sabe por quê? Porque quanto maior o desafio, maior a recompensa. Guarde essa daí, queridos. Quanto maior o desafio, maior a recompensa. Vou repetir: quanto maior o desafio, maior a recompensa. Como é que está? O que você está passando, querido? Qual o desafio que você está vivendo? Aquele que você não chamou, que veio, que chegou até você, e que se você não tomar cuidado, tudo que você projetou
uma das primeiras coisas que nós projetamos, quem é líder de célula quer multiplicar a célula, quem é líder de setor quer aumentar o seu setor, quem não é líder de célula quer ser um líder de célula, quem não é líder de célula quer ser um anfitrião, quem não é ainda nada disso vai buscar ser, não é verdade, queridos? É a nossa primeira tentativa. Só que se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos grandes desafios, mas esquecemos de nos preparar, que atrás desse desafio está a nossa vitória. Então você precisa encarar esses desafios com muita força, com muito entendimento de que esse desafio, atrás dele, você vai alcançar o que você foi chamado. Deixa eu tomar água aqui, eu fiquei com a garganta seca. Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E não era só para eu tomar água não, porque Ele merece toda a honra, glória, louvor e adoração. Sabe por quê, queridos? Essa palavra dessa noite, eu entendo que ela vem desafiar você a se preparar emocionalmente, como uma cidade derribada que não tem muro, é o homem, a mulher que não tem o domínio próprio. Nós podemos fazer muitos desafios para o ano de 2017, inclusive hoje, em nome de Jesus. Hoje eu fiquei pensando assim, o maior motivo de ir lá em Boa Esperança é que eu quero poder fazer parte de uma história, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, para ver o maior crescimento que essa igreja já teve até hoje. O ano de 2017 será o melhor ano da sua vida e da sua história. Sabe, queridos? Irmãos, sabe o que eu quero declarar na vida de vocês? Que nós vamos muito longe. Só que sabe uma coisa que nós precisamos entender? É que nós não estamos brincando, que nós estamos em guerra. Você tem um inimigo, e o nome dele é diabo. E o que ele tem de recurso contra você, sabe o que é, queridos? É a mentira, o engano, dizer para você que você não vai conseguir, que você não pode, que você não vai mais longe, que você vai parar, que as coisas que vão acontecer vão te travar, vão te atrapalhar, não vão fazer você crescer, sabe, queridos? Eu queria que você se colocasse de pé, porque o inimigo, ele não poderá fazer nada contra você, porque você não tem acordo com ele, que você não tem nada a ver com ele mais, sabe, queridos? E o ano de 2017, eu não tenho dúvida nenhuma que será o ano que você vai fazer os desafios. Para quem não fez, você ainda vai fazer, e para quem já fez, vai rever se esse desafio está te levando para o ponto final. E sabe qual é o ponto final, queridos? É o céu, sabe? Pelo gozo de que está por vir, nós vamos suportar todas essas coisas, e nós vamos cumprir todos os desafios que nos forem dados, e nós vamos vencer todos aqueles que, tudo aquilo que nós entendemos que é para nos levar ao encontro do nosso objetivo final, que é ir para o céu, em gratidão a Deus. Nós vamos trabalhar aqui na terra, cumprindo a nossa missão, mas com o entendimento de que nós chegaremos lá, abençoados, salvos e com milhares de pessoas à nossa volta. E nesse momento, irmãos, eu quero só que você pare para refletir quais são os desafios que você já fez. Quais são? Quais são os desafios que você fez? Eles estão apontando para o seu destino? Se não está, repense. Hoje ainda é dia 2. Você pode direcionar esses seus desafios para aquilo que vai de fato te fazer crescer.